geoprocessamento através dos SIGs. Eu, Marx, né, geógrafo, mestrando em geografia, estamos aqui a colaborar para iniciar justamente nesse só entender a de geotecnologias, de geoprocessamento e de SIGs, e em especial sobre o QGIS. Vamos lá, gente, tá? Esse trabalho aqui que a gente vai iniciar é uma série de tutoriais, como falei anteriormente, tá bom? Esse trabalho de tentar auxiliar você que está iniciando, né, é um fruto, na verdade, tirou através de um fruto de demanda com amigos, para a gente possibilitar, já que eu estou atuando na, nessa área. Eu também estou sempre em aprendizado, sempre em fase de aprender mais, se aprofundar mais, mas como professor, né, então nada melhor do que a gente ensinar, tá certo? Que a gente aprende muito mais, com certeza, tá, gente? Gente, vamos lá, né? É um bate-papo, na verdade, não é aquela aula metódica, tá, especificamente, é um bate-papo, junto com você, tá bom? Então, vamos lá. Gente, olha só, esse, vou trabalhar a versão mais atual, a versão 3.10 do QGIS, uma versão, na verdade, como um software livre. Vamos entender logo logo por que essa expressão software livre. Vamos lá. É uma versão atual que estou trabalhando, tá? 3.10. Gente, olha só. É claro, nada mais, nada melhor, ou sendo melhor ainda. Vamos iniciar a discussão pegando a raiz, pegando a base. E qual é a base? É trabalhar com cartografia. A cartografia é a nossa base. A cartografia é a base do geoprocessamento, é a base dos SIGs, tá bom? É uma das três. Menezes, né, e Fernandes, a produção de mapas é a noção de cartografia como um conjunto de técnicas utilizadas para representar o espaço. Ótimo, beleza, é isso mesmo, tá certo? Fernando Menezes tem um livro muito bacana que muitos utilizam, na verdade, tá? Eu estou usando esse livro, estou utilizando, muito bom, é um livro base, tá certo? Que se chama Roteiro de Cartografia, tá bom? Muito bacana. E, por fim, na verdade, na continuação, ele faz uma sintetização, tá bom? Ele faz uma leitura bem bacana sobre isso, né? No segundo tópico. E no terceiro, ele gera uma complementação geral, né, sobre as informações e a distribuição, né, espacial dos dados para análise dos fenômenos, a ocorrência no espaço, a correspondência do conhecimento e grande aplicação, né, no cotidiano. Justamente a importância da cartografia alinhada já às novas tecnologias, que na verdade nova não tem muito, sabia? O histórico, na verdade, é claro, é do século XX, né? Mas século XX, né? Estamos em 2020, olha só. Então, na verdade, esse avanço a partir, sim, a partir dos anos 50, dos anos 60, da Segunda Guerra Mundial. Então, nos anos posteriores, né, às décadas de 50, 60, 70, mais precisamente, começou o avanço, né, mais qualificado, juntamente com a era da computação, os computadores. Foi justamente o geoprocessamento nasceu com o avanço dos computadores. Tá bom? Olha só, esse trabalho a gente vai trabalhar, trabalhar as bases cartográficas. Sobre as bases cartográficas, eu pretendo fazer um tutorial específico, porque isso aqui já é um pouco grande e trabalhar o embasamento cartográfico é fundamental. Então, vou trabalhar ele de forma específica, só ele, em um tutorial, certo? A ementa é a seguinte, né? SIG, geoprocessamento, conceitual, o que é SIG, o que é geoprocessamento, e alinhando a outras expressões para a gente não se confundir, por exemplo, geotecnologias, que eu falei anteriormente,
tá certo? Georreferenciamento, é, são as mesmas coisas? Não, não são. Então vamos discutir isso com vocês, tá? Com você, tá bom? Entendendo o que diz, a lógica inicial desse programa, na verdade, tá certo? Por que ele é livre, tá certo? Qual o seu objetivo, função, tá? Arquivos Shapes, Geopact, que é um novo formato atual que se está se utilizando bastante, tá certo? E os básicos, KML e KMZ, que pode ser aplicado também nesses SIGs, mas também em outros, tá bom? De forma até mais básica. Inicializando o projeto, né? Como já iniciar o teu projeto. Geralmente a expressão projeto é utilizada nos SIGs. É muito bem utilizada nos SIGs, tá? Mas é interessante já, na verdade, expressar o termo, que a gente vai ouvir muito. Ou pode ser sim, já iniciar o seu mapa, mas existem etapas. Iniciar o projeto é quando você faz a compilação, a reunião, o banco, através do seu banco de dados, né, dos arquivos vetoriais, arquivos matriciais, tá certo? Outros arquivos, para gerar justamente a organização desses elementos, desses dados, através de outras atividades, funções, vetorização, tá bom? Ou são expressões que serão rotineiras. A partir de você iniciar nesse mundo, né, então nessa matrix, ou saindo dessa matrix, então são expressões que você vai ter que lidar e aprender bastante, tá? Noções básicas das ferramentas, cada ferramenta, cada uma função ou objetivo, tá certo? São múltiplas ferramentas, tá bom? Pelo menos as principais iremos dialogar, demonstrar e absorver e aprender, tá? Visualizando os dados geográficos, ótimo, tá certo? Quais, onde conseguir esses dados, tá certo? Qual justamente os sites importantes, tanto institucionais como algumas páginas independentes, blogs, sites, para a gente conseguir esses dados. São os arquivos shapes, os geopacks, o KML, o KMZ, ou outros formatos, né? Tipo CAD. Dá para fazer visualização de arquivo CAD? Quem trabalha com engenharia civil, na verdade, ou engenharia, enfim, né, no geral, usa muito o CAD, tá? Que é um programa específico, né, dessas áreas. Tá? E é claro, dá para a gente fazer visualização dos arquivos CAD, né, do programa AutoCAD e outros similares, dentro de um SIG, né, como o ArcGIS, como o ArcGIS, que é outro tipo de SIG, né, de função muito mais profissional, muito mais avançado, tá certo? Tá? É em inglês e ele é pago, não é gratuito, não é livre, como o QGIS é, tá bom? Mas ele é muito bacana, tá certo? Tá? Outros também, pode ser, eu posso citar o Spring, que é brasileiro, tá certo? O GVC, que é, se não me engano, né, não sei se ele é espanhol, tá? Mas muito bacana. Tanto esses últimos que eu citei, Spring, que é brasileiro, e o GVC, ambos também são livres. Mas existem outros tipos de SIG. Um que eu utilizo bastante, fora o QGIS, que esse sim eu realmente, né, uso no cotidiano, é o Global Map. O Global Map é muito bacana. Quem trabalha com dados CRTM, né, trabalhar topografia, na verdade, é uma maravilha. Bom, gente, tá? Mas vamos lá. Criação e configuração do projeto, essa geração dos mapas temáticos, enfim, que é o objetivo principal, tá certo? Nosso. Compositor de impressão, fazer o layout do mapa bem bacana, tá certo? E a exportação, né, do seu produto final, do seu mapa, tá? Para impressão, ok? Então, cada tópico da ementa será, na verdade, um específico de um tutorial ou uma série de tutoriais, tá bom, gente? Vamos lá. Olha só, gente. É claro, se inicia de forma metodológica, é certo? A partir pelo princípio. Qual é o princípio? É saber o conceito. Como a gente trabalha cartografia inicialmente, a expressão, na verdade, e é claro, geoprocessamento. Mas a gente não vai trabalhar SIG e GIS, por que falar de geoprocessamento? Porque ambos estão interligados. Um são depende do outro. Um é um subconjunto do outro. Tá bom? Geoprocessamento é a técnica matemática e computacional para tratamento de informação geográfica. Tá certo? E, através desse tratamento, é que se gerado o SIG, tá bom? Para se trabalhar. E o SIG é o QGIS, que são os programas, né? Que é o QGIS,
ArcGIS, o Spring, tá? O Global Map, GVSig e tantos outros, tá bom? Tá certo? E geoprocessamento, assim como a cartografia é uma técnica, uma ciência, uma arte, o geoprocessamento é uma ciência, é uma técnica. E é justamente o conceito que está aí com vocês, tá? Para justamente fazer alinhado, tá certo? A parte computacional, a informatização, tá? O geoprocessamento, justamente ele é aprofundado. Ele é somando variáveis ou técnicas matemáticas, por exemplo, a geometria, tá certo? Com a estatística, tá? Mas ele é justamente moldado, tá? Nos programas computacionais. Ele é moldado, tá certo? Nessa base, tá bom? E, acima de tudo, para o tratamento da informação geográfica e, é claro, com elementos bases da cartografia, tá bom? E para fins, né, de planejamento, de recursos naturais, tá certo? Comunicação, tá? E por aí, vários funções, objetivos para se tratar dentro do geoprocessamento, tá bom? Do SIG, tá? E mais, vem aqui, tá certo? Pegando uma autoria muito bacana, na verdade, a primeira frase é de Gilberto Câmara, tá bom? O conceito que ele trabalha aqui, que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Embaixo, novamente, Câmara. Gilberto Câmara, na verdade, é uma das bases referenciais aqui do Brasil. É, já foi diretor do INPE, Instituto Nacional, Nacional de Pesquisas Espaciais aqui do Brasil. É como se fosse a NASA daqui do Brasil, né? Então, Gilberto Câmara, junto com seus colegas profissionais, né, Monteiro, Davis, fazem justamente. Tem um e-book muito bacana, o e-book está disponível no site, né? Basta colocar Gilberto Câmara, Iniciação à Geoinformação. Tá? É fácil colocar lá no buscador lá do seu navegador, tá bom? O primeiro link e o segundo link que aparecer é Gilberto Câmara, é o seu e-book, bem bacana lá, disponível dentro da rede, do site do INPE, tá certo? Ele traz essa outra expressão, né, nessas computacionais para o geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação Geográfica, GIS. É a expressão sigla de inglês, tá bom? Desculpe, não sou muito bom em inglês, na verdade, tá certo? Mas é claro que a gente tem que aprender inglês, tá bom? É claro, pela nossa profissão, pela nossa demanda, pelas pesquisas, hoje em dia é algo que natural você aprender inglês, tá bom? Tá certo? Eu só sou ruim na pronúncia, viu? Mas dá para entender muito boa, muitos textos bacana. E é claro, as ferramentas computacionais para o geoprocessamento são chamadas de sistemas de informação geográfica, que são justamente os sistemas computacionais, os programas, os SIGs, né? A sigla já em português brasileiro, tá bom? É claro, né, a câmera traz esse conceito muito bacana para vocês. Continuando aqui com nossa demanda, junto com vocês, esse bate-papo, o processamento, fazendo uma outra variável, pode ser considerado como o quê? Como uma área de conhecimento que envolve disciplinas como, já falei anteriormente, a cartografia, computação, a geografia e a estatística, tá bom? Basicamente é como se fosse o quê? Quase que uma ordem. Então, a primeira pega a base cartográfica, né, do globo, tá certo? A teoria cartográfica, tá certo? Fusos, projeções, tá bom? E outros elementos. Depois engloba dentro do conjunto computacional, né, de um sistema, alinhado a elementos e também bases geográficas de localização, tá? E claro, alinhado junto com a computação, informações de dados estatísticos. Porque o computador ele não lê, executa a determinada informação. Então é assim, o computador ele lê tudo através de dados. A palavra, o trabalho que ele executa são dados. Dados. É binário, praticamente, transportado. Isso já é uma linguagem para quem trabalha informática, né? Já é justamente uma linguagem do computador, que é uma linguagem binária. Que toda informação que a gente lê, na verdade, o computador trabalha de outra forma, ou de outra linguagem. Mas, acima de tudo, são o geoprocessamento ele transporta esses quatro elementos para nós utilizarmos para fins educacionais, profissionais, técnicos, do que for necessário. Por exemplo, na verdade, as técnicas de geoprocessamento são utilizadas para quê? Para o sensoriamento remoto, para a cartografia digital,
para estatísticas espacial. O IBGE utiliza muito a estatística espacial. É só citar e lembrar e utilizar os dados demográficos, que é uma estatística espacial. Tá? E aí, sistema de informação geográfica, a gente já viu o SIG, tá bom? Mas eu imaginava, aí você pode se perguntar, mas eu imaginava que geoprocessamento fosse a mesma coisa que censuramento remoto ou cartografia digital. Não, 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 meus amigos. São elementos distintos, tá bom? Como falei, o geoprocessamento é o conjunto principal dessas técnicas ou ciências, tá bom? Tá certo? Mas alinhado ao geoprocessamento, é como se fosse os subgrupos ou subconjuntos. Existe o censuramento remoto, que é uma técnica, a cartografia digital, que é uma técnica da cartografia, é algo mais atualizado, a estatística espacial, né, um método de uma técnica, e sistema de informação geográfica justamente para utilizar e expressar através do geoprocessamento, tá bom? Mas acima de tudo isso, existe uma outra expressão que a gente tem que lidar, que é as geotecnologias. Geotecnologias, tá bom? Tá certo? E claro, uma outra expressão são chamados de dados espaciais. Dados espaciais e iremos aprender bastante. Tá? Geotecnologias trazem um conceito, na verdade eu estou aqui com vocês apresentando um conceito de geotecnologias, para não ter confusão. A gente falou geoprocessamento, censuramento remoto e outras expressões. Mas geotecnologias, eu sempre vejo na mídia, né, nos livros, é a mesma coisa? Gente, olha só, geotecnologias podem ser definidas como um conjunto de tecnologias voltadas à coleta, ao processamento, lembrando, processamento, o geoprocessamento, a análise e a disponibilização de dados de informações espaciais. É como se fosse assim, vamos pegar aqueles conjuntos e subconjuntos, né, aquela forma matemática, na verdade, de englobar conjuntos, né, com a base. Né? Primeiro vem, né, dentro de um conjunto A, as geotecnologias. E no conjunto B vem o geoprocessamento. E no conjunto C, D e por aí vai, na verdade, vem justamente as técnicas por seguinte, como o censuramento remoto, cartografia digital, tá bom? E o georreferenciamento, tá? Então, primeiro vem o conceito geral de geotecnologias, tá bom? Depois vem o geoprocessamento, depois vem o censuramento remoto através das suas técnicas, que é o censuramento remoto, cartografia digital, georreferenciamento. Tá certo? Deu para entender? Bacana? Olha só, lá embaixo faça uma pequena observação. As ferramentas capazes de incorporar o comportamento espacial desses elementos são presentes e estão presentes na superfície do planeta, no processo de geração de informações sobre elas, através da localização, extensão e formato. É um conceito diferente de geotecnologia, melhor entendimento, certo? Por seguinte, as principais geotecnologias. Já citei anteriormente para vocês. Tá bom? Tá aí, tá certo? Vocês entenderam um pouco mais, tá? Os SIGs, o sistema remoto, bom, GPS, que eu não citei anteriormente, está aqui, sistema de informações, né, que é o sistema de posicionamento global, né, é o GPS, a sigla, na verdade. Então, gente, isso aqui é bacana, tá? Lá embaixo tem uma pequena observação, você tem que lidar, na verdade, com isso, né? Cuidar para não ter a questão de trocar os conceitos, tá bom? Fica para você, você pode observar esses elementos, tá, gente? É, continuando essa demanda, né, atenção, tá, sobre os conceitos, como foi colocado no slide anterior. Geotecnologia, né, um conjunto de tecnologias voltadas ao tratamento de dados espaciais, geoprocessamento também traz um conceito, na verdade, tá certo? Para o tratamento em um ambiente computacional e dar resultados também para o comportamento espacial. Tá bom? E outra observação, tá? Eu já falei sobre as técnicas, os conceitos gerais. Bom, e georreferenciamento que a gente vê muito, muito mesmo. Né? É a mesma coisa de geotecnologias ou geoprocessamento. Gente, olha só, o georreferenciamento, o georreferenciamento refere-se à identificação ou à localização de algum objeto ou, de forma mais precisa, de um imóvel na superfície terrestre. Tá bom? É um conceito, né, mais específico, mas está dado aí nessa observação, tá certo?
Por exemplo, quem agremessou, agrônomo, tá certo? O tecnólogo em geoprocessamento, né, o geomensor, ou outras áreas, o bacharel em geografia, tá certo? O topógrafo e outros, o engenheiro cartógrafo também, e outras profissões mais afins, também a engenharia, também trabalhei com engenharia civil, tá certo? Faz também muito uso do georreferenciamento. É você justamente pegar um trabalho, né, de campo, sempre é campo, na verdade, e delimitar aquele imóvel e apresentar as coordenadas geográficas daquele determinado imóvel para, na verdade, serem representadas ou expressadas. Então, isso é um georreferenciamento. Tá? É identificar aquele imóvel dentro, né, de uma grade de coordenadas. Geralmente se utiliza a grade UTM. A gente vai ver esse conteúdo logo logo. Tá bom, gente? Tá? É claro, agora entrando especificamente sobre o QGIS. Gente, o QGIS é é um sistema de informação geográfica, um programa, um software, dá certo? A expressão é software, que trabalha justamente com os dados computacionais da área do geoprocessamento. Com ele, a gente trabalha dados, né, informação de geoprocessamento, a gente trabalha sensoramento remoto, né, fazendo PDI, processamento digital de imagem, a gente trabalha cartografia digital. O SIGS, ele trabalha esses elementos dentro dele, dependendo da sua aplicação, do seu trabalho, da sua função, quem for manusear, tá certo? Ah, geralmente ele trabalha sempre com duas versões anualmente. Vou apresentar logo logo o link, né, nos slides futuros, o link para baixar, na verdade, dentro do site. Mas de qualquer forma, já está aqui para procedimento para obter a versão mais estável do QGIS. Tá o site aí, a versão, site brasileiro, BR, mas o site oficial, basicamente é a mesma coisa, só tirar o barra PT, né? E apresentar. Muito bacana, um site muito bacana, tá certo? O software QGIS, tá bom? Geralmente se utiliza a versão de longa duração, tá bom? Por quê? Por que isso? Tá aí a nomenclatura dele, tá certo? Gente, olha só. Como é um software livre, ele apresenta, na verdade, ele é composto, na verdade, não vou pegar a história dele, o ano que foi criado, não, vamos de forma até mais prática, né? Gente, ele é um programa de geoprocessamento, tá certo? É um SIG, tá? E ele foi constituído, formado e criado por uma comunidade de profissionais. E esses profissionais liberaram, na verdade, a sua licença. Por isso é software livre. Você, para baixar, não precisa pagar para baixar, você não precisa pagar para usar. Então, ele é livre. Diferente de outros programas, por exemplo, quem trabalha na área de engenharia, o AutoCAD, ele não é de graça, você tem que pagar. Em uma linguagem mais usual, você que usa o Windows, o sistema operacional, né, diferente do Ubuntu, que é outro sistema, né, cada um é distinto. O Windows a gente tem que pagar para usar, pagar para baixar ele e utilizar, não é isso? O Ubuntu, não, né? Tá certo? Algumas versões, talvez não, tá bom? O que diz é isso. Ele é livre, você baixa sem pagar, utiliza sem pagar, tá certo? Tá? E com isso, toda a comunidade, os profissionais, na verdade, fundadores que utilizam o QGIS, tá certo? Por ser livre, open source, ele sempre ele passa anualmente por duas ou três, pode ser até mais, né? Mas pelo menos atualizações. Essas, essas atualizações dão, na verdade, melhoramentos nesse SIG. Ele avança dando qualidade, né, tá certo? Em ferramentas, no layout, tá certo? No visual dele, tá bom? Sempre complementando e dando melhor qualidade para o usuário, que somos nós. Você vai se tornar um usuário do QGIS, tá bom? Então é importante, tá certo? Essas atualizações. E é por isso que ele coloca sempre as versões no seu site. A versão, na verdade, é, mais recente, tá certo? Pode ser chamada instável, na verdade, tá? E a versão de longa duração, tá bom? Que é muito utilizada, que é chamada LTR, na verdade, desculpa, né? A LTR, tá? Então é a versão mais atual. Por exemplo, eu estou utilizando no momento a versão 3.10,
3.6. Ele já sofreu uma atualização da 3.10, 3.10.2, 3.10.4.5 e agora na ponto 6. Tá bom, gente? Assim vai melhorando, né? Tá certo? Então, é um programa muito bacana, tá certo? A gente utiliza sempre boas atualizações, né? Para não ficar travando. E é um programa leve, tá bom? Tá? Diferente de programas que trabalham com AutoCAD, tá, gente? No próximo slide, eu vou mostrar, na verdade, né, a sua parte principal de funções, atividades, né, no decorrer do nosso bate-papo. Gente, olha só, como é um programa, na verdade, de código aberto, como falei, tá certo? Ele é licença pública, né? Você não paga, você não, né? Então você utiliza, bacana para pagar, muito, muito usual. Hoje em dia é um dos melhores softwares de trabalho de geoprocessamento, é ele, tá bom? Vou focar nesse quesito aqui, ó. Fornece um mundo crescente de recursos fornecidos por funções básicas, os chamados plugins. Os plugins é que dão a magia para o QGIS, né? A tradução, eu não sei a tradução, né? Na verdade eu sabia, acabei esquecendo, na verdade, tá certo? Mas como é um bate-papo com vocês, olha só. Mas em uma tradução, não melhor, uma ligação, uma complementação, ele pode ser comparado a complementos, ou complemento, tá certo? A expressão de complementos, tá? Ou complementação, tá bom? Então, esses plugins, chamam de ser chamado de complemento, o avanço ao trabalho nosso, do usuário, do QGIS, tá bom? Eu uso muitos plugins muito bacanas, na verdade, do trabalho de mapeamento temático, muito bacana, tá certo? Por exemplo, para fazer uso e ocupação do solo ou das terras, tá bom? E existem alguns plugins muito bacanas para a gente fazer justamente a classificação de uso e ocupação, tá? Para quem for trabalhar futuramente, né, dessa forma, muito bacana, tá certo? São algoritmos que dão agilidade, tá certo? E melhor desempenho desse SIG, QGIS, tá bom, gente? Nos SIGs em geral, vamos lá, né? Não só no QGIS, mas em geral, né? Que é o programa, nele são essas tarefas principais que a gente irá fazer de forma rotineira, é visualizar dados, criar dados, editar dados, analisar dados e compor os mapas para a sua determinada impressão, para o seu trabalho ou fins do objeto. Por que repetir tantas vezes dados? Porque essa expressão que a gente também vai lidar muito são os dados que a gente vai trabalhar, das camadas, dos layers, os arquivos shape files, né, o SHP e outros formatos, né, que agora é o GeoPact, tá? Então vai ser muito útil para a gente estar trabalhando com isso com vocês, viu, gente? Novamente, o QGIS, né, é um software, é um programa open source, ele é livre, na verdade, ele é suportado nos sistemas operacionais, no Linux, no Unix, no Mac, no Windows, no Android ou no outros sistemas operacionais de um computador, desktop ou notebook, tá bom? Ele é gratuito. No QGIS, a gente vai trabalhar nessas linhas, né, de arquivos chamados vetores, rasters e um formato de banco de dados. Saber organizar e gerar banco de dados é importante. É um SIG completo, né? Você não vai só visualizar e trabalhar vetores ou rasters. E vão saber o que é já isso. E também auxilia a criação de banco de dados, né? É um trabalho computacional, tá? Gente, como falei, né? Vetores e dados matriciais, arquivos vetoriais ou arquivos matriciais. Arquivo, dados. Vamos lidar muito com arquivos, né? Múltiplos arquivos, uma variedade de arquivos, em quantidade, né? Claro, em qualidade também. Mas o que é dados vetoriais e o que são dados matriciais? O X não é para contrapor um ao outro, não. É só para expressar, para fazer a expressão, né? Dados materiais somando-se aos dados matriciais, viu, gente? Olha só, gente, para ter uma melhor ajuda junto com você, ou vocês,
Olha só, esse aqui é um infográfico fornecido de forma gentilmente pela Inova Geoambiental. É uma consultoria, né, também né, de trabalhos de geoprocessamento, engenharia. Obrigado vocês por fornecer gentilmente, na verdade, esse infográfico que eu achei bacana, né, o conceito que eles utilizam. Né. Aqui nesse ponto, gente, tá, olha só, o que são dados vetoriais? Ele coloca aqui uma expressão bacana. Né? Na representação vetorial, a localização e a expressão gráfica de acordo com o objeto são representadas por um ou mais pares de coordenadas. Poxa, não entendi. Olha só, gente, para ficar melhor, ele deu uma expressão do que é um arquivo vetorial na forma matemática ou da geometria, né? Cruzar justamente, né, y, y e x, tá bom? Mas, acima de tudo, dados vetoriais são as formações geométricas que são representadas pelo um sig, tá bom? A formação, o formato da geometria de um ponto, de uma linha e de um polígono. Esses desenhos geométricos é a base de um sig, é a base, é o que representa o que são dados vetoriais, para ficar melhor. O que são dados vetoriais? São representações geométricas lidadas em um determinado sig, ou em todos praticamente. Ponto, linha e polígono. Eu chamo de tríade, ou a trindade. Né? Isso que eu estou utilizando, tá certo? Já pode ver que esse é o layout inicial, né, a visualização, né, do programa, tá certo? Vamos ver logo logo, na verdade, os próximos slides, como é cada ferramenta, a visualização de cada parte. Mas vamos lá. O foco aqui é, gente, a imagem de cima representa, na verdade, o dado vetorial de polígono. Aqui é o mapa do Brasil, bom, não mapa, né? Mas é o vetorial do Brasil com seus respectivos municípios. As delimitações municipais, né? Todos os seus 5.000 e poucos municípios são representados nessa visualização do arquivo vetor do Brasil. Tá aí. Isso é um arquivo vetorial em formato de polígono. Na imagem de baixo, tá certo? A gente pode ser representado e ser visualizado o tipo de arquivo vetorial de pontos e de linhas. Aqui eles estão representados, na verdade, os pontos representam as sedes, na verdade, o centroide, né? As sedes dos 5.000 e poucos municípios do Brasil. Enquanto em cima, na imagem de cima, o arquivo vetorial representa a área territorial do município, tá? E embaixo se representa, na verdade, a sede desse município, né? A área urbana, tá certo? E somado com as linhas dos principais, não todos, logicamente, dos rios. Tá? Pode ver ali, né, em azul, são as linhas. E aqui representado pelas linhas, né, de um arquivo vetorial em formato de linha. Tá bom? E continuando, então acho que dá para entender bem, né, a visualização de um arquivo vetorial, tá bom? Dessas duas imagens, tá? Isso é um arquivo vetorial, certo? Olha só. Mas o arquivo matricial, aqui também tem um pequeno informativo aqui, tá, das matriciais, né, que também podem ser e são chamados de raster, arquivo raster, né, o raster. Dados rasters são o que é uma matriz de linhas e colunas de pixels ou células, já percebe se, né, pode ser uma imagem, que onde um deles representa um valor que representa algum tipo de informação. Né? Quando ampliada, é possível visualizar a natureza dos pixels de imagens. E aí, para ser melhor visualizado,
tá certo? Arquivos raster são as imagens, é, tá certo? Habilitadas, tá? Capturadas pelos satélites ou pelo aeronaves, né, de captura de imagens da superfície terrestre, tá? Isso são arquivos raster, tá? A imagem de cima tem um arquivo raster que a gente conseguiu através, né, da plataforma Sentinel, tá certo? O satélite Sentinel, tá? Então é possível ver justamente a imagem de satélite da área da cidade de Teresina, uma parte dela, e a área da cidade de Timon, tá? Então, são duas cidades divididas pelo Rio Parnaíba, é esse no meio. Timon é no Maranhão, no município do estado do Maranhão, e Teresina é a capital do Piauí, tá bom? Que é cortada, na verdade, pelo Rio Poti, que é esse segundo rio à direita, tá bom? Percebe-se, na verdade, pelo tipo de imagem, tá certo? Que é um dado matricial, é um arquivo raster. Foi colocado aqui pela expressão, né? Pelo com um breve comentário aqui, são os pixels, né? Quanto mais pixels, tá certo? Menor for o pixel em qualidade, melhor é a resolução da imagem, tá bom? Por exemplo, uma imagem de 90 metros de resolução de pixel para uma de 30 metros de resolução de pixel. Quanto menor o pixel, menor a resolução do pixel, melhor a qualidade dessa imagem, tá bom? De 30 vai para 15 metros de resolução de pixel. 15 é bem melhor do que 30, tá bom? Na resolução, tá, gente? Então é isso, gente. Dados materiais são as imagens de satélite. Imagens. É, por exemplo, o Google usa imagens, é um mosaico de imagens, né, fotos aéreas, né, linkadas a fotos de satélite, é um conjunto de imagens, é um mosaico, tá bom? Só que ele separa por Google Earth, tá? Olha só. E embaixo também tem outro tipo de raster matricial, aqui é o do tipo CRTM, tá certo? Quem for trabalhar, né, dados para a geração, né, de um mapa topográfico, ou curva de nível, usa os arquivos do tipo CRTM, que é um dado, né, matricial, é um raster. Tá bom, gente? A gente vai ver depois isso, né, de forma mais aprofundada. E aqui é o site oficial, né? Você pode baixar tranquilamente, né? Tá certo? O site oficial, tá certo? Não é em português, mas o seu navegador já pode traduzir. É fácil, muito fácil de baixar. Esse aqui já é o link oficial do download, tá bom? De forma simples, tá bom? E aqui, quando a gente vai para a página oficial do download, tá certo? Ah, essa é a visualização do formato, tá bom? Olha só, gente, eu demarquei a versão atual que eu estou utilizando. Pode ver embaixo nessa quadrícula, né, esse quadrado retângulo, né, em preto, eu delimitei aqui. É o instalador, você baixa esse instalador, tá? Eu utilizo a versão 3.10, como falei anteriormente, tá bom? A atual já está disponível, também pode ser, ambas são atuais, olha só, ambas são atuais. Mas a versão 3.12, que está disponível para baixar, é uma versão recente que está sendo melhorada aos poucos. Mas já está disponível para o usuário, né, baixar, utilizar, tá bom? Quem é programador, sabe fazer a programação e alterar justamente alguns programas, você pode fazer alteração, sugerir, complementar, gerar um plugin, né, um algoritmo de complementação para melhorar o avanço desse software, tá bom? Interessante, tá certo? Mas a versão regular, a versão de longa duração, essa aqui, a 3.10, tá bom? E a distinção, né? Vamos lá, que distinção é essa? Gente, se você tem um computador, tá certo? Lá no disco C, na com o botão direito, vai abrir lá no mouse do seu computador, no seu sistema operacional, se baixar, se o seu computador é uma versão 64 bits, então você baixa a versão QGIS 3.10 64 bits. Se sua máquina, computador, é um que é de 32 bits, baixe a versão
32 bits. Por que essa diferenciação? Gente, é para desempenho melhor da sua máquina e do seu computador e do SIG, principalmente, tá bom? Isso tem outros complementos que é melhor você trabalhar também. Por exemplo, eu vou fazer uma dica para você, gente. Uma dica importantíssima. Vai baixar o SIG? Ok. Aí depois você vai baixar os arquivos, dados vetoriais, dados raster, né? Tudo isso comporta um certo espaço. Não, não é muito grande não, né? Hoje em dia o básico de um PC é 1 TB, né? É que você consiga ter uma memória RAM, memória virtual, bem bacana. Uma memória de 4 GB, né? Vem 4 GB. O mais importante é que a memória pelo menos tenha 8 GB. Memória RAM, memória virtual, é importantíssimo para você utilizar, para você trabalhar. Ah, é, com certeza. Isso digo com total experiência, viu? Tá? É bom você ter um PC com memória muito boa, tá bom? É claro que o processador é outro então, ao utilizar o seu SIG. Ter um bom processador é importante, meu amigo, também. Certo? Hoje em dia o básico é i3, mas isso pode ser trabalhado? Pode sim, tranquilamente. Facinho, facinho, tá bom? Tá? Mas quanto mais avançado, melhor. Gente, esse é o layout principal do nosso QGIS, tá bom? É o layout, fiz o recorte, o print do layout que eu utilizo, tá certo? Em cima, vamos lá, em cima é a barra de menu, onde tem projeto, editar, exibir, camada, configurações, complementos, onde está para baixar o malha, tá certo? Processar, lá, tão, lá tem o DSG Tools, é um complemento que fica na barra de menu. Com o tempo a gente vai ver quais são os complementos bacanas, tá bom? Tem uns que eles são bem úteis, que automaticamente eles já ficam presos na barra de menu. Para quem for trabalhar eles, é mais útil a gente acessar ele logo direto na barra de menu, tá bom? Logo abaixo da barra de menu tem a barra de ferramentas, muito bacana. Todas as ferramentas são úteis, todas são bacanas de ser utilizadas, todas são úteis, hábeis. A habilidade, na verdade, dessas ferramentas para arquivo vetorial, o arquivo raster, é uma riqueza. Então, muito bacana. Com o tempo a gente vai saber cada uma, as mais importantes. Da esquerda para a direita, vamos lá, na esquerda está a coluna do gerenciador de camadas. É onde a gente pode baixar o arquivo vetorial. Certo? Aquele formato, né, de raiz quadrada, né, na matemática, em cima, né, do gerenciador de camadas, é lá onde a gente pode baixar os arquivos vetoriais. Clica nele, varial. Mas aonde a gente consegue esses arquivos? Logo, logo a gente vai saber onde. Abaixo da raiz quadrada, vamos dizer assim, né, do desenho do V, tá certo? Que a gente baixa o dado vetorial, essa quadrícula de formato xadrez é onde a gente faz justamente linkar a ferramenta, o botão que a gente faz para baixar dentro do SIG, na visualização, no campo de visualização ou na camada de dados, o arquivo raster, né, o arquivo matricial, né, aquela imagem de satélite, tá bom? Um arquivo, né, de fotografia aérea, para a gente visualizar, para a gente trabalhar isso. Logo ao lado da camada de gerenciador de camadas, tem a coluna camada de dados. Os layers, chamado layers, para a gente estar visualizando. E aqui já deixei em visualização 4 camadas layers, né, 4 dados. Justamente os limites do país, né, vou continuar a apresentar eles, né, o limite onde tem o Brasil com os países vizinhos, o limite das unidades da federação, né, todos os estados do Brasil, os limites dos das unidades federais, das unidades da federação, tá bom? No meio é o campo de visualização que a gente vai trabalhar, tá bom? Os dados vetoriais ou matriciais.
é onde vai visualizar trabalhar com a SG. Vamos saber futuramente o que é isso, logo logo, tá bom? A gente move o cursor do mouse, você pega o seu mouse, lá tem a mãozinha ou tem aquela setinha, ele vai movendo no campo de visualização, aí vai automaticamente vai modificando e alterando, né, a coordenada, né, do seu campo de visualização. A escala você pode alterar naturalmente uma escala, é a escala cartográfica, ela é intuitiva, então você pode alterar, na verdade, facilmente, de várias escalas, né, de 1 por 1000, de 1 por 50 mil, 1 por 500 mil, né, você vai alterando de acordo com o seu projeto for ser executado. Rotação, na verdade, em graus, seu campo de visualização. Renderização é um elemento que a gente vai trabalhar futuramente, muito bacana, tá certo? E lá o EPSG, que é justamente um item importante quando for trabalhar. E aqui na coluna do lado direito são as ferramentas processar, que é uma riqueza de, de, de funções que a gente possa trabalhar, alinhados a alguns plugins que ficaram aqui. Tá? Muito bacana para a gente estar trabalhando aqui com essas ferramentas. Muito bacana. Então, gente, olha só, dentro das ferramentas processar, ela pode ser habilitada para ser visualizada no seu SIG, ou ela pode ser, na verdade, desabilitada, né, de forma que ficar escondida, e você habilitar ela, mas é fácil, tá bom? Vamos lá, gente. Como falei anteriormente, as camadas de dados, a barra de ferramentas e os campos de visualização são as principais, tá bom? A gente tem noção de como utilizar, tá bom? Isso vai ficar com vocês. Já iniciando o projeto, é importante ter esse início de projeto, na verdade, do projeto, esse layout principal, como eu falei anteriormente. Eu deixei aqui essa função de, quando você abrir o layout principal, aparecer isso aqui, você baixar ele, depois ele já aparecer, clica para abrir, aparece. Vamos em projetos, na verdade, clica no botão esquerdo, mouse em projeto, como qualquer programa, usa o mouse, botão esquerdo, botão direito. O esquerdo é para abrir tudo, praticamente. Botão esquerdo do mouse, projeto, você desce no cursor, vai em propriedades. Porque lá é interessante, porque lá vai já fazer algumas configurações iniciais do projeto, sobre o tipo de EPSG, tá certo? Do nosso projeto inicial. Geralmente ele utiliza o formato do tipo de EPSG, né? Já do nosso área territorial geocêntrica aqui do Brasil, tá bom? O formato principal, né, do nosso CRC, SRC, na verdade, tá certo? Que é o SIGA 2000, é aqui nas propriedades, tá bom? A gente vai justamente trabalhar essa questão, né, do SRC, né, o sistema de referências, na verdade, tá? Em propriedade, trabalhar o código, já iniciar o tipo, né, de projeção que a gente pode estar trabalhando, tá? O principal, que é o EPSG, o principal é o 4674, tá bom? Que é o chamado Datum SIGA 2000. Vamos saber já já o que é esse Datum, o que é esses SIGAs. É o que trabalha o sistema de coordenadas geográficas, é o sistema de projeção de coordenadas geográficas. Um outro formato muito bem utilizado é o formato do EPSG 31983. Já trabalha um sistema de coordenadas planas, que é chamado UTM. Tá bom? Vamos trabalhar isso, né, de forma, né, cada um, né, nos nossos projetos. Tá? E claro, acima de tudo isso, Datum, SIGA 2000, EPSG, tá bom? Isso é muito além do que a gente busca e a gente já aprendeu na cartografia, tá bom? Além das projeções planas, cônicas e cilíndricas. Tudo isso é representado, na verdade, dentro do SIG, tá bom? Essas condições essenciais para que se utilize respeito ao uso dos sistemas de referência. O sistema de referências, né? O SIGA 2000, tá certo? Importante estabelecer isso.
tá bom? Porque ele apresenta, na verdade, ele dá a representatividade do sistema geodésico brasileiro, tá bom? Da orientação geocêntrica e topocêntrica que é adotado aqui no nosso território ou nas Américas como um todo. E o SIGAS é a abreviação de Sistemas de Referência Geocêntrica ou Geocêntrico para as Américas, SIGAS, que é justamente o adotado oficialmente é regulado pela instituição, né, pelo governo brasileiro, através do IBGE, né, certo? Que é adotado oficialmente no Brasil. Tá? É o modelo geocêntrico, né, brasileiro. É o SIGAS 2000, tá bom? Isso é importante, tá? Sempre está citando, utilizando, tá? Mas e o Datum? Bom, vamos saber logo logo, porque geralmente todo sistema de referência geocêntrico, né, ele é dado como uma complementação, inicialmente dado pela expressão datum, tá? Que é uma expressão em latim. Gente, para a gente ter essa noção básica de sistema geodésico, tá certo? Ele se sustenta, na verdade, pelos formatos de coordenadas elipsoide, né, de referência, né? Por exemplo, o SIGA 2000, na verdade, é o nosso aqui do Brasil, das Américas, tá bom? Mas acima de tudo, todos são regidos pelo sistema de coordenadas, tá bom? O mais utilizado, o mais básico é o sistema de coordenadas lat-long. Lat-long é a forma carinhosa que a gente utiliza para denominar as latitudes e as longitudes, que é o sistema de coordenadas geográficas, tá bom? Que é representado, na verdade, de forma angular, graus, minutos e segundos. Isso, né, é o elemento principal da cartografia que a gente já deve saber, tá certo? Bacana? E é claro, e a UTM, né? Gente, só para ficar bacana, melhor entendimento. O sistema de coordenadas é um sistema, né, utilizado em arquivos vetoriais, tá bom? Muito bem utilizado para os arquivos vetoriais. Em qualquer tipo de mapa, de mapeamento temático, de trabalho que você for usar, elaborar seu mapa, é o sistema de coordenadas que é utilizado, né? Em grau, minutos e segundos daquela área, no seu produto, no seu projeto, no seu mapa, tá certo? Tá bom? Mas além desse sistema de coordenadas, existe outro, que é o sistema UTM, Universal Transverso de Mercator, tá? Que é muito utilizado, na verdade, de forma até mais específica, tá? Nesse slide ele é apresentado um pouco do histórico, né, do Universal, né, devido à utilização da elipsoide Universal, por, criada por Hanford, tá bom? E a transversa, né, a dado da posição ortogonal, né, do eixo cilíndrico, lembra das projeções, né? E a Mercator, que é outro, na verdade, importante, né, fundador, né, dos elementos cartográficos, tá, que fez justamente o idealizador da projeção, do sistema de projeção global. E o Brasil, como falei anteriormente, ele adota um sistema UTM, né, recomendado pela Associação Geodésica Geofísica Internacional. Assim como é o sistema SIGA 2000, o sistema geodésico geocêntrico brasileiro, é o SIGA 2000, o UTM também é oficializado para a gente ser utilizado. O sistema de coordenadas UTMs é muito mais utilizado, né, única da superfície terrestre, tá bom? E ele é utilizado nos trabalhos de produtos cartográficos, de SIGs, quando o seu trabalho utiliza dados matriciais, os rasters. Então ele é muito bem utilizado, né, esse sistema, quando o seu arquivo é um raster, né, de uma escala mais precisa, de uma escala maior, tá bom? Ele abrange, né, uma riqueza de detalhes maior de uma área urbana teresina, né? Então se eu vou trabalhar a área, o centro de Teresina, a área urbana de Teresina, ou então vou trabalhar com o sistema UTM, né? Tá? A complementação, como eu falei, né? Tá aqui a catalisação desse tipo de coordenada que é métrica, tá? E aqui é uma representação, né, do Datum SIGA 2000. O Datum o que é? É um termo utilizado, né, quando se for fazer menção ao sistema de referência, tá certo? É uma expressão em latim, tá? No plural, na verdade, tá? O data. Então ele é muito utilizado para a gente trabalhar em sistemas referenciais, tá?
ele disponibiliza de um ponto de referência a partir da representação gráfica dos paralelos e dos meridianos, tá bom? E aqui está delimitado o nosso datum das Américas, que é o SIGA 2000, tá? Aqui ele complementa como é utilizado mundialmente, né? Também ele é pré-estabelecido pelo nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mas já houveram outros tipos de datums. Apenas um dado de lado para vocês entenderem, tá certo? Antes do datum oficial, se utilizava outros, de acordo com a sua região do fuso aqui no Brasil. Fuso, a escala de fuso, na verdade no Brasil, são vários, né? E, por exemplo, essa imagem aqui mostra todos os fusos, na verdade, do globo. E o Brasil tem vários fusos. E de acordo com o datum, na verdade, a gente passa por vários fusos para a gente delimitar a área que a gente for mapear ou estudar ou representar no mapa que a gente está elaborando ou for elaborar. É importante agir e colocar o datum específico quando for trabalhar, é claro, em UTM. Tá? O UTM, exemplo, Zona 23 Sul, está aqui. É onde passa grande parte do Maranhão, uma parcela do estado do Piauí. Tá? Então, sempre for trabalhar a sistema de projeção UTM, trabalha-se o Datum SICA 2000, tá? Da zona que é justamente onde está localizado o nosso continente, tá? Do hemisfério. Aqui são algumas complementações, né? O SAD 69, tá certo? Córrego Alegre. Um lembrete, né? Ou melhor, uma observação que eu não citei ainda. O Datum SICA 2000 ele foi pré-estabelecido oficialmente, tá certo? No ano de 2015. É recente. Né? Até então era utilizado o SAD 69 como padrão, tá certo? Do nosso território. Até outros mesmo, de acordo com o fuso. Tá bom? Gente, esse aqui, ó, chamado SRC, que é justamente o sistema de referência de coordenadas, que é importante a gente estar configurando. Aquele slide que eu coloquei, clica no layout principal, vai em projeto, vai em propriedades, e a gente vai justamente escolher nosso sistema de referência de coordenadas para o determinado projeto. Tá? Ou SICA 2000, o TM Zona 23 Sul, ou SICA 2000, ou WGS 84, que é o geocêntrico. No Brasil, a gente utiliza o SICA 2000, que é o oficial, que é o nosso CRC. Para trabalhos mais específicos de topografia ou de grande escala, riqueza de detalhes de uma área urbana, tá? Ou de um arquivo matricial raster, se utiliza o SICA 2000 UTM 23 Sul. Mas para representar sei lá, o Brasil como um todo, 2000, eu quero representar o estado do Piauí, cerca de 2000, o município de Teresina ou de Parnaíba, cerca de 2000, tá bom? As Américas, a América do Sul, cerca de 2000. Eu quero representar todo o globo, todo o hemisfério europeu, todo o continente europeu, as Américas como um todo, norte, sul, né, e central. A gente pode utilizar o sistema de referência WGS 84. Por quê? Porque ele é geocêntrico, ele é o sistema global, ele representa, na verdade, o sistema de referência de coordenadas como um todo. Eu posso representar o estado do Piauí com o WGS 84? Pode sim, pode, porque ele é global, ele é referência. Mas para dar melhor precisão, cite o que é oficial do Brasil, cite o 2000, CIRC 2000, tá bom? Que ele já é oficial, para a gente estar utilizando ele oficialmente, tá bom? Iniciando o projeto. Gente, é uma regra que a gente tem para delimitar justamente quando a gente inicia o layout, determina, cria o projeto, beleza. Geralmente a gente pode denominar, na hora que salvar o projeto, logo de imediato é bom salvar o projeto, a gente denomina ele de projeto 1 ou então de mapa 1. Fica a seu critério, é facultativo. Na hora de abrir o layout, salvar logo o seu projeto. Chamado de projeto 1 ou de mapa 1. Ou qualquer nome que for trabalhar. Por exemplo, eu vou delimitar o município de Teresina. Então, bora lá. Teresina 1. Ou sou Teresina, ou Terê, Parnaíba, né, município de Picos, pode ser. Coloque lá no seu projeto a sua denominação. Tá bom, gente? Inicialmente, né, esse é o
o layout novamente inicial do estado, de todos os estados da nossa unidade, né, do nosso território, do nosso país, né, todas as unidades federativas, os estados, que é justamente um arquivo vetorial. Bom, gente. E é claro, outra imagem, esse infográfico, essa imagem, porque ele esclarece muito bacana sobre os elementos principais que deva ter no seu mapa. Título, escala, legenda, orientação, coordenadas e selo. Ele dá justamente embaixo uma explanação. Selo, especifica a fonte dos dados, sistema de referência, a projeção cartográfica e outras informações. Por exemplo, quem elaborou, quem criou, quem fez a cartografia, quem fez o geoprocessamento. É claro que é você que fez e coloca lá autoria, ou geoprocessamento, ou cartografia. Se você, por exemplo, Antônio José da Silva, bote lá, beleza, e a sua formação. Tá? Bote, é importante isso. Tá? Então é importante ter esses 6 elementos dentro da sua composição. Depois que você fez o trato dos dados, fez a visualização, fez o instante de análise, tá? Fez as vetorizações, um elemento importante que vamos trabalhar isso nos próximos tutoriais, e já para o layout de impressão, como se faz para o compositor, que é formar justamente os elementos cartográficos dentro lá do seu produto, para gerar, enfim, um mapa da gente. Mapas temáticos, aqui é um conceito, na verdade, que eu estou colocando para vocês, tá certo? Que a gente vai trabalhar muito com mapas temáticos, gente. Bastante. Tá certo? Porque, assim, é claro, vários tipos de mapas, mas eu acho que os principais que a gente possa estar trabalhando com, tá certo? Para representar, são os mapas, na verdade, do tipo de representação qualitativa e quantitativa, tá certo? Os quantitativos e os qualitativos. E e é justamente repassar, tá certo? O fenômeno, representar o dado fenômeno que ocorreu, está ocorrendo, até de forma, né, geoestatística, o que possa ocorrer, tá bom? SIGS trabalha isso, tá bom? Através de símbolos ou simbologias gráficas, tá bom? De acordo com o fenômeno do mapa temático, tá bom? A gente pode estar trabalhando fenômenos qualitativos, como falei, fenômenos ordenados ou fenômenos quantitativos. Usam simbologias pontuais, lineares ou zonais, são os mapas pontuais, né? Mapa de conexão, mapas corocromáticos, que é aquele que envolve várias cores. Dentro dos fenômenos ordenados, do tipo de mapa, tá bom? A gente pode trabalhar simbologias e fenômenos ordenados, tipo mapas coropléticos, que é muito bem utilizado, por exemplo, em um mapa de densidade demográfica de um estado. Né? O estado tem aí Maranhão, São Paulo, Minas Gerais, então é aquele que justamente tem um certo tipo de cor com suas tonalidades variantes, tá bom? E os fenômenos quantitativos pode ser os mapas de simbologias proporcionais, são as esferas proporcionais que representam um dado número quantitativo, tá bom? Esses tipos de mapas são muito bem utilizados hoje em dia, né, que a gente passa por esse momento muito peculiar, né, de saúde, muito preocupante, que é justamente a questão do vírus, né, Covid-19, né, SARS-CoV-2, né, e a causa da doença chamada Covid-19. E hoje se trabalha, tá certo? Vários mapas, existem vários núcleos de pesquisas profissionais, pesquisadores, professores, de várias áreas, de universidades, que fazem um conjunto de mapas, né, desse fato, desse fenômeno hoje ocorrido a nível global. E aqui no Brasil, né, também, infelizmente. Os mapas mais representados são os mapas qualitativos e quantitativos ordenados, com essas simbologias proporcionais, tá certo? Os corocromáticos, os coropléticos, tá bom? São a representação desses fenômenos, tá bom? A gente vai trabalhar isso. Esse aqui é um exemplo de um mapa, é um layout. Eu uso também, gente, olha, um detalhe. Lá em cima, na linha azul, lá em cima, tá lá QGIS 2.18.
né, ponto 28. Eu uso a versão anterior ainda, gente. Eu gosto, né? Eu gosto dessa versão. Às vezes não sei porquê, mas eu gosto dele, né? Eu acho muito bacana. Tanto tem versões que a gente se apega, mas enfim, é algo particular. Tá bom, gente? Tá? A atual é muito beleza, muito, muito bacana. E aqui, gente, é um mapa que eu fiz no passado, né? Eu deixei ele aqui, só para exemplificar, com os casos Covid, né, do Maranhão. Tá bom? O que está representado aqui, tá certo? É a densidade demográfica, né, no item de deslocamento pendular. Né? Em vermelho mais escuro são os municípios com maior deslocamento, né, interno dentro do estado do Maranhão. Então, tá certo? Um mapa coroplético, né, da densidade, né, da variante de uma cor, da sua tonalidade, viu, gente? Né, tem os estados, tem as rodovias, né, pode ver a rodovia, né, 316, 222, 226, tá bom? Os estados, né, com ah, suas abreviações, tá? Que é como fazer um mapa. Aqui é uma ferramenta da gente como gerar esse mapa. Eu vou explicar como isso aqui, vou trabalhar com vocês como gerar isso aqui, tá bom? E é claro, expressões que a gente vai lidar bastante são essas expressões aqui: dados e informação. Dados e informação. São duas expressões que a gente vai lidar muito. Vamos trabalhar muito com essas duas expressões. Sem falar da expressão vetorização das matriciais, tá bom? Raster são nomes, expressões, termos que a gente vai utilizar bastante, tá, gente? E que onde baixar os arquivos matriciais e até os vetoriais. Gente, eu fiz aqui uma compilação dos principais onde pode estar buscando, tá bom? Três são institucionais, são os dados, na verdade, públicos, né, de sites, né, de riqueza, na verdade, né, do governo federal. E um dos principais, é claro, que é o IBGE. Lá, por exemplo, a gente quer conseguir um dado da divisão política territorial. Por exemplo, esse, dos estados, né, do Brasil com os seus estados, né, dos municípios. Onde a gente consegue? Gente, tá aí o link oficial, tá certo? Do IBGE, tá lá, certo? Do IBGE barra Geociências barra Organização Território barra Malhas Territoriais, tá bom? Lá a gente consegue todos os arquivos vetoriais do Brasil, dos estados, tá bom? Facinho, facinho, tá bom? E hidrografia. E a gente pode conseguir também dentro do IBGE, tá? Mas eu fiz a opção de colocar o site da ANA, Agência Nacional de Águas, tá? metadados.ana.gov.br barra geonetwork, tá? E ponto .srv, ponto, barra pt, barra meio, ponto home. Esse é o site oficial, né, específico para a gente conseguir vários dados, arquivos vetoriais das bacias do território brasileiro, as bacias, eu quero a bacia do Parnaíba, né? Pronto, toda a bacia, né, do Parnaíba, a bacia do São Francisco, todos. Eu quero os rios tal, Rio Poti, né, Rio Parnaíba, dá para a gente conseguir lá, né, todo o vetorial. Só que a gente vai depois passar por um processo de recorte, que é uma ferramenta que a gente vai trabalhar depois, quando a gente começar a manusear tópico por tópico, tá bom? Eu quero o shape, né, o dado vetorial, shapefile, o arquivo shapefile ou SHP dos biomas. Também a gente consegue dentro do site do IBGE, é possível conseguir também, tá? Mas eu coloquei o específico, né, dentro do Ministério do Meio Ambiente, mapas.mma.gov.br barra mapas barra aplique. Lá tem lá a continuação. É específico para download. Eu peguei os sites, o link é específico para download logo os arquivos vetoriais. Divisão política territorial, hidrografia, biomas, tá certo? Relevo pode conseguir também dentro do IBGE, em alguns sites, em alguns links específicos. Logo abaixo, gente, eu apresento a vocês duas páginas, dois sites interessantes, que são repositórios de arquivos vetoriais, ou até mesmo, na verdade, né, de matriciais. Por exemplo, o 1, né, o forestgis.com/download. Ele só é shapefiles, só é vetoriais. Ele compila
todos os sites que você precisa ou necessita ter vários shapefiles, arquivos vetoriais. Ele compila todos os sites. Todos, todos, todos. Tá? Sites que você nem imaginava, tá lá. Ele compila todos os sites que você conseguir baixar. É o link específico do arquivo vetorial, né? O shapefile do que você quer trabalhar. E embaixo é um que eu acho interessante. Ele é linkado à Universidade Federal de Minas Gerais, tá certo? Lá, se não me engano, lá certamente do Centro de Geociências, certamente de lá. É um site muito bacana de você conseguir baixar vetoriais, né, de diversos tipos de hidrografia, os biomas, relevo. Você consegue lá, muito bacana. Aí eu coloquei para você à disposição, para você conseguir já acessar essas fontes, tá bom? Gente, e aqui, é claro, para a gente terminar, finalizar, é as principais, né, bibliografia, né, as referências, que a gente utilizou para montar esse primeiro momento. É claro, e é as que utilizo, tem outras, tem. Se eu vou colocar outros, mas já é uma demanda para outros tipos de trabalhos, tá bom? Né? Mas inicialmente são os principais para iniciar a discutir, a treinar, a praticar SIGs de geoprocessamento e QGIS. Começando os dois livros do Renato Cabral Bosley, na verdade. Gente, ele é um amigão, gente. Tá muito bacana, é excelente profissional. Detalhe, ele é biólogo, mas ele trabalha, é claro, todo biólogo é um excelente profissional, mas ele trabalha com a grande qualidade, né, os SIGs, né, muito bacana, tá certo? O geoprocessamento, ele é um grande profissional, tá bom? Então, tem os dois livros dele, ele é autor de 3 livros, se não me engano, tá certo? Eu estou com 2 no momento, estou com 3 na verdade. Os 2 mais recentes, esse daqui, de QGIS do ABC ao XYZ, de 2016, e o seguinte, QGIS e geoprocessamento na prática. Esse é muito bacana, tá certo? Já é a segunda edição, o primeiro é de ano anterior, bem anterior, de 2015, 2013, né? Renato, se isso aqui chegar até você, né, esse tutorial, Renato, obrigado, cara, tá certo? Tá bom? Ele me deu de presente esses livros. Eu agradeço. Foi onde eu comecei a ler, a entender e a praticar os SIGs de processamento e o QGIS. Foi com os livros deles. Em 2014, se não me engano. Tá bom, gente? E é claro, o fundamento base, raiz, né? Gilberto Câmara, né? Davis Monteiro, né? O que eu falei bem no início, né? O e-book está disponível no site do INPE, né? Introdução à ciência da geoinformação. Está lá o site disponível aqui, né? Sim, citamos de forma referência, né? Muito bacana. É uma obra de 2001, mas muito bem utilizada hoje em dia. Não tem que citar também o Paulo Roberto Fitz também. Esse livro é base. Eu guardo com carinho. Comprei ele, tá certo? Eu uso, é com carinho. Se você iniciar a leitura de geoprocessamento, comece por ele. É uma leitura boa de aprender sobre os conceitos principais. Ele utiliza a cartografia junto com o geoprocessamento. É uma leitura boa de se absorver, tá bom? É claro, Menezes Fernandes, o livro Roteiro de Cartografia, ele é muito bacana, tá certo? Ele, junto com o dos outros, mas ele alinhando junto com o Geoprocessamento Sem Complicação, são os 2 livros que compilam a parte inicial dos conceitos de cartografia e geoprocessamento. Ele junta muito bem, tá certo? Aí você vai só crescendo. É claro, o professor Jorge Xavier, tem que citar ele também, ele conceitua, foi ele que iniciou esses trabalhos na década de 80 aqui no Brasil, tá bom? É importante citar uma leitura dele que eu acho interessante. Tem livros dele, tem sim, vários artigos, livros, mas eu acho interessante a parte conceitual. Nesse artigo aqui da revista CREA, do Rio de Janeiro, né, tá aí o link disponível para acessar, para ler também. E é claro, o QGIS é um software livre de riqueza. E o site, ele trabalha, ele sempre traz os manuais, os guias de usuário. É claro, ele, né, não é deixar à toa. Tá lá, o guia de usuário, eu utilizei como base, né, e utilizo, né, da versão 3.10, lógico, que é a versão que a gente vai debater com vocês.
tá bom? Tá lá o link, tá bom? Gente, e obrigado, né? Foi muito longo, foi porque foi necessário, gente. Tá? É importante saber iniciar essas discussões, tá? É importante saber ponto a ponto, tá? Dessas informações. É muita coisa. Eu não debati, né? Ah, eu acho que nem 60%, logicamente, não, 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 não. Aqui foi dado ainda muito superficial, tá bom? E vamos para os próximos tutoriais. Gente, obrigado, professor Rafael Marques, na série de tutoriais sobre SIG QGIS. E até mais.